Vocês pediram, não digo mais, vocês votaram para esse filme aqui, votaram realmente, porque eu botei uma enquete lá pra galera votar, e ganhou ele, né, cara? O resgate dele, do soldado Ryan, que, porra, pra mim, cara, pra mim, de longe, o melhor filme de guerra de todos os tempos. Sim, melhor do que Platoon, melhor do que Nascido para Matar e melhor até do que A Vida é Bela. Na verdade, vamos encaixar A Vida é Bela e A Lista de Schindler numa subcategoria, que é aquela categoria mais de drama que não é focado na ação, como esse aqui, por exemplo. Então eu não vou comparar com A Lista de Schindler, não. Que também é do papai Spielberg. E aí, em 98, me vem o papai Spielberg com essa pedrada chamada O Resgate do Soldado Ryan. E a maioria das pessoas acredita que esse filme é um filme sobre heroísmo, né? Sobre patriotismo ou até mesmo sobre a própria Segunda Guerra Mundial. Isso é verdade, todas essas alternativas estão certas, mas o principal tema talvez não seja nenhum desses. O filme começa logo depois do desembarque brutal das tropas aliadas na Normandia, no que ficou conhecido como Dia D. E aí também uma das aberturas mais picas do cinema, hein? Imagina só quem assistiu essa abertura aí, né, no cinema. Quem viu esse filme no cinema? Eu morro de inveja de você, eu não tinha idade pra isso. Acontece que o exército norte-americano descobre que 3 irmãos da família Ryan morreram em combate. Mas para evitar que a mãe receba a notícia da perda de todos os seus filhos, uma missão organizada para localizar e trazer para casa o último Ryan, né, o último irmão sobrevivente, que é ele, o soldado Ryan, do título do filme, vivido pelo Matt Damon, que tá sempre perdidinho em algum lugar, né? Aliás, você sabia que existe um filme que é só sobre a divisão de notificação de falecimento? Que são esses caras que vão na casa das pessoas, né, da casa da família, para avisar que algum ente morreu. É um filme que pouca gente ouviu falar e ele rendeu uma indicação ao Oscar pro Woody Harrelson. O nome do filme é Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Tô brincando? Calma. O filme se chama O Mensageiro, de 2009, que realmente rendeu uma indicação ao Oscar para o Woody Harrelson e tem o Ben Foster no elenco. Mas voltando, o time é liderado pelo Capitão Miller, vivido pelo Tom Hanks, numa das melhores décadas de uma carreira, as maiores décadas de um homem, com essa missão aí de trazer o jovem Ryan de volta para casa, que o Matt Damon também estava uma década muito boa. E o que é interessante é que nenhum desses homens aí da divisão conhecia realmente o Ryan, nunca nem sabia, não sabia nem como é que era o cabelo dele, a cor do cabelo dele, nem a cor dos olhos. Ou seja, são 6 pessoas arriscando as próprias vidas para salvar uma pessoa que eles nunca viram na vida. Eu não faria isso. Na verdade, eu estaria mais pro Ryan, né? Eu estaria perdidinho lá, vocês que vão ter que me salvar. E o filme é uma parceria histórica entre o Spielberg e o Tom Hanks, uma dupla que é sinônimo de sucesso. O mundo não estava preparado para essa dupla, nós não merecemos essa dupla. E para quem não sabe, o filme é baseado numa história real, que foi dos irmãos Nyland. 3 deles foram dados como mortos na Segunda Guerra, e aí o governo dos Estados Unidos enviou o soldado Frederick Nyland de volta para casa, depois de resgatar ele para que a família não perdesse todos os filhos. E eu citei a abertura do filme com o desembarque na Omaha Beach, e vale dizer que foi um perrengue do cacete filmar isso. E agora, se você é um daqueles caras chatões, saudosistas, que tudo antigamente era melhor, era mais bem feito, primeiro, eu sou igualzinho você, e segundo, você vai ficar maluco com o que eu vou te contar agora, hein? O Spielberg queria reproduzir a praia de Omaha com o máximo possível de fidelidade, só que filmar na praia de verdade era inviável. Ele passou meses e meses procurando locações aí, né? Até que a equipe encontrou uma praia na Irlanda chamada Crackle Beach, que tinha características muito semelhantes às da Normandia. E pra quem não sabe, eu estive lá, né? Eu passei lá em frente quando eu fui pra Irlanda. Pode ver aí que eu filmei tudo. Não, sacanagem, eu fui perto lá, mas não fui lá não. Aliás, se você for membro aqui do canal, eu botei o making off desse vídeo aqui, tá? Desde o momento em que eu assisto o filme, quando eu tô escrevendo aqui o roteiro, eu revendo algumas cenas, tá tudo lá pra vocês bonitinho. Se você for membro, você vai ter acesso a esse vídeo aí, eu contando mais como é que funciona aqui, né? Essa história aqui. Se você não for membro, vira membro. Agora voltando, a cena de abertura usou aproximadamente 1.500 figurantes, incluindo centenas de soldados da reserva do exército irlandês. Sim, tinha soldado de verdade nas filmagens. Hoje seria comum gravar uma cena dessas aí, multiplicando os soldados com CGI. Mas o papai Spielberg não brinca em serviço, hein? E como foi tudo construído, desde bunkers e até obstáculos anti-tanque, a sequência de abertura custou 12 milhões de dólares e levou cerca de 4 semanas para ser filmada. E a título de curiosidade, o filme custou entre 65 milhões a 70 milhões de dólares para ser feito. E sabe quanto ele arrecadou? Daqui a pouquinho eu te conto. E uma das minhas cenas favoritas, além da abertura, é a famosa cena do sniper. A fatídica cena em que tiveram coragem de matar o Toretto a sangue frio. A sangue frio. Crueldade. Essa cena é, talvez, a mais tensa do filme todo. E o segredo que deixa ela tão tensa é justamente porque não é um momento de batalha, de tiroteio. Ou seja, enquanto a abertura é absurdamente tensa pelo caos, a cena do sniper é tensa pelo oposto. Papai Spielberg e suas cenas na chuva, né? Pode ver aí que todas as cenas mais tensas dos filmes do Spielberg são feitas na chuva.
E essa cena debate justamente a questão da humanidade, ou então a coisa decente a fazer, né, como eles falam no filme. A ordem era clara, não ajude ninguém, deixa a criança pra lá. Só que, irmão, não é nem questão aí de humanidade ou de decisão certa ou errada, é questão mesmo de instinto, sabe? Automaticamente a gente vê uma criança, o nosso corpo, o nosso chip que entendendo a gente vai ajudar a criança, pô. E a cena é tão tensa porque a morte vem de um lugar invisível, e tão triste porque foi durante um ato de humanidade. Mas até então, o Caparzo era só um soldado no meio de muitos outros. Isso até a hora em que ele tenta entregar a carta. No momento da carta, o Vin Diesel deixa de ser um soldado e volta a ser apenas um homem. Alguém que lembra das pessoas que ficaram em casa, alguém que tem família, uma vida fora da guerra. E é justamente nesse momento que ele morre. É nesse momento aí que o filme levanta um questionamento muito importante que dura o filme inteiro, né? Que fazer a coisa moralmente correta não garante um resultado positivo. Mas o mais interessante é que o Spielberg toma todo o cuidado para não afirmar que a compaixão é um erro. Não é isso. Esse tema volta a aparecer no personagem do Miller também. Se o Ryan é o cara que carrega o peso do sacrifício, então o Miller é o cara que escolhe carregar o Ryan. O Miller diz que toda vez que perde um homem sob seu comando, ele sente como se estivesse mais distante de casa. E essa fala diz muito sobre ele, porque para outros soldados a guerra é uma questão de sobrevivência, mas para o Miller ela é também uma questão moral. Cada morte ali se transforma em dívida. Ele não está só liderando homens, mas está também acumulando fantasmas. Se na cena do sniper o Miller demonstrou prezar tanto pelas ordens, a ponto de exigir que o Caparzo deixe a criança para trás, ele acaba fazendo ainda pior com o soldado alemão mais tarde. Do ponto de vista militar, eliminar aquele homem, né, o soldado alemão, seria eliminar um risco. Mas aí o Miller escolhe o quê? O caminho moralmente mais correto. Coisa que há pouco tempo atrás ele estava enchendo o saco do Vin Diesel para não fazer. Só que agora o Miller argumenta que não são assassinos, que não podem simplesmente matar um homem rendido. E assim, eu brinquei, mas eu não acho que tem que comparar isso ao que o Caparzo fez, tá? Como se fosse uma espécie de hipocrisia do Miller. Uma coisa era deixar de interferir numa família perdida, podia ser uma armadilha. Outra coisa seria matar o homem rendido. A questão é que, mais tarde, esse mesmo soldado volta e participa do combate final, inclusive matando o Miller. À primeira vista, parece que o filme está dizendo o quê? Viu? Era melhor ter matado o cara. Só que a questão é muito mais complexa, irmão. Se o Miller tivesse executado o prisioneiro, ele teria salvado vidas? Talvez. Mas também acabaria se tornando exatamente aquilo que ele tentava não ser. Afinal de contas, essa figura lendária, forte, imponente que é o Capitão Miller, é só um professor, irmão. E tem um detalhe também aqui, ó, da mãozinha dele, que fica tremendo. Durante todo o filme, o tremor na mão do Miller é um mistério. O filme nunca explica completamente a causa desse tremor. É como se o filme estivesse dizendo que o tremor é a manifestação da guerra dentro do Miller. E é por isso que a câmera foca na mão dele na hora da morte. Dessa vez, ela não treme, ela simplesmente para. Durante o filme inteiro, a mão representava a luta que acontecia dentro do Miller. Quando a mão finalmente para, a luta também acabou. E a gente vê que o Caparzo morreu porque escolheu ajudar uma criança. Já o Miller morreu porque escolheu preservar os próprios princípios. Ambos morreram sendo quem sempre foram. É por isso que o peso sobre o Ryan é tão grande, né? Até quando ele tá velho. Então quando o Miller tá morrendo, ele não chega pro Ryan e fala: vá viver uma vida feliz, sabe? Vá ter uma cacetada de filhos. Vá pra casa cuidar da sua família. Vá curtir pra cacete, curtir a milhão. Ele não fala isso. Não, ele só diz: faça por merecer. É uma frase simples. Aparentemente. Mas é isso, não tem como viver uma vida normal sabendo que 6 homens arriscaram as próprias vidas para salvar a sua. Você, que nenhum deles sequer sabiam como era seu rosto, não tinha como, cara. Como que alguém paga essa conta? O pedido do Miller é impossível de se cumprir e talvez seja justamente por isso que ele assombra o Ryan pelo resto da vida. Eis que a gente chega ao tema principal do filme, que é o fardo. Pagar uma dívida que é impossível de pagar. É uma dívida pior que o Serasa, irmão. Já pensou nisso? O Resgate do Soldado Ryan recebeu 11 indicações ao Oscar e venceu 5 estatuetas na cerimônia de 1999. Venceu melhor diretor, melhor fotografia, melhor montagem, melhor som e melhor edição de som. Essas duas hoje em dia acabaram virando uma categoria só, mas na época eram 2. Pois é, você percebeu, né, que eu falei que esse filme ganhou o Oscar de melhor diretor, né? O Spielberg venceu o Oscar de melhor diretor, mas o filme não ganhou o melhor filme. Por que será? Foi um ano muito competitivo. Entre os não indicados, tinha filmes como O Show de Truman, O Grande Lebowski, A Outra História Americana e até mesmo Central do Brasil. E esses foram só os esnobados, porque entre os indicados ainda tinha A Vida é Bela e Além da Linha Vermelha. Sim, eu concordo com você. O Resgate do Soldado Ryan é melhor do que esses 2 filmes. Mas será que ele é melhor do que o filme que venceu o Oscar? Que foi ele? Shakespeare Apaixonado? Não dá pra entender. Essa não dá pra entender, não. Essa aí não tem como explicar, não. Como eu falei, o filme custou entre 65 a 70 milhões de dólares e arrecadou sabe quanto? Mais de 481 milhões mundialmente.
E é isso, é impossível fazer um vídeo à altura do que é esse filme. Como eu falei, o melhor filme de guerra de todos os tempos, um dos melhores do Spielberg, um dos meus 10 filmes favoritos da vida. Esse filme é impecável, eu não consigo ver nada que eu mexeria nele, não tem como, irmão. É um filme perfeito. Mas e você, o que você acha do Resgate do Soldado Ryan? Vai lá no canal e vê se já tem uma enquete do próximo filme, né? A próxima Anatomia de um Clássico. Se gostou, deixa um like aqui embaixo. Se inscreve no canal também, que eu vou sempre trazer esses filmaços aí pra você. E é isso aí, até a próxima. Valeu!